Galera interessante, ouve só a oportunidade que a Ludmila tem para te falar. Mais de R$4 mil em uma semana. E isso só foi possível porque eu trabalho através de uma nova profissão, que tudo que você precisa é apenas o seu celular conectado à internet. Se você quer viver essa realidade, ser seu próprio chefe, de trabalhar em casa, fazer mais de R$4 mil na semana, me chama no link que tá aqui na descrição ou no comentário fixado, que vai te direcionar pro meu WhatsApp. E lá eu vou te explicar o passo a passo gratuitamente pra você começar hoje mesmo. E eu não tô aqui pra te falar de joguinho, dessas baboseiras pela internet, assim de um trabalho sério e honesto. Me chama agora. Bem-vindos, galera interessante, para mais um vídeo contagiante aqui do teu canal preferido, o Canal Interessante, o vídeo mais pedido atualmente do canal. Faz muito tempo que estão me pedindo para falar sobre o Ellen White, né? Eu não queria evitar estar falando sobre isso porque tem muita gente que fica triste, fica magoada, né? Mas na realidade a gente tem que falar algumas verdades, porque é pro bem da salvação da alma de muitos. Tá bom? Então prepare-se aí no seu lugar, porque o vídeo é polêmico. Mas antes, eu faço a pergunta. Estão todos preparados? Galera interessante, não deixe de se inscrever no novo canal A Luz da Bíblia. O link está aqui na descrição. É um canal que vai falar apenas das coisas de Deus, sem falar de igreja, sem falar de pastores, sem falar de pregadores. Vamos falar apenas de Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, e do seu Evangelho. Nesse canal novo, A Luz da Bíblia, ensinamento da palavra, exortação, lives, né, com perguntas e respostas, lives sobre vários assuntos, vídeos, né, vídeos sobre as histórias bíblicas para você assistir com toda a família. É um canal abençoado. É uma porta que Deus está abrindo aí na tua vida também, na minha vida também, tá bom? Para que você aprenda mais o Evangelho. Começando o vídeo falando sobre a senhora Ellen White, né? Muitos dizem que é profetisa. Primeiro vou dizer para vocês que eu não tenho ela como uma mulher do mal, um demônio, que ela é uma pessoa que leva as pessoas para o inferno, ou que tem alguma coisa de mal. Eu só acho que ela tinha algumas interpretações, ou várias, que não condizem com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Primeiro lugar também, que a palavra de Deus, eu falo isso à luz da Bíblia, a palavra de Deus não tem base para mulheres que ensinam a palavra, ou mulheres que possam abrir uma igreja e que lá elas sejam, tenham autoridade sobre o homem. O que diz a palavra é outra coisa. Se a mulher tivesse autoridade para isso, né, os apóstolos lá tinham deixado. Tanto é que quando Judas morreu, né, se matou, quando for escolher outra pessoa para colocar no lugar, poderiam ter escolhido a própria mãe de Jesus, Maria, né, que era uma mulher, Maria Madalena, que andava com eles desde o princípio, mas escolheram Matias. Então, todo o Evangelho fala que a palavra foi dada aos homens. Por isso que Paulo escreve: se alguém deseja episcopado, se alguém deseja ser pastor, bispo, boa coisa faz. Que seja marido de uma mulher só e que domine sua casa. Lá não diz que seja mulher de um homem só, seja marido de uma mulher só, quer dizer que é homem, tá bom? Dito isso, estou falando isso, né? Machismo, essas coisas que a lacração fala. Eu estou falando à luz da Bíblia. É um ponto. Então, ela é cofundadora da igreja Adventista Sétimo Dia, e não digo que as pessoas da Adventista Sétimo Dia são pessoas que vão para o inferno. Ninguém pode dizer que ninguém vai para o inferno, tá certo? A pessoa que fala que outro vai para o inferno, ela está tomando o lugar de Deus. Só ele pode fazer isso. Então, se a pessoa fala isso, ela está sendo blasfemando, está dizendo uma coisa que ela não pode dizer. Tem esse ponto. Então, tem vários ensinamentos da Ellen White, profecias, né, que ela até diz que Deus falou para ela o dia que o Senhor Jesus Cristo viria. Então já teve profecias, e o Senhor Jesus Cristo ainda não veio. Só quem sabe o dia que o Senhor Jesus Cristo vem é Deus, ninguém mais. E ele ainda não falou isso para ninguém. Ele deixou o Apocalipse lá com palavras, né, enigmáticas, que muita gente interpreta de um jeito, outro de outro.
Então vamos começar o vídeo sem muita delonga. Vamos mostrar primeiro o professor Leandro Quadros. É um pastor altamente inteligente, mas as suas interpretações é puxada por lado de sua igreja. Tá certo ele, mas não condiz com aquilo que diz na palavra de Deus. Muitos chamam a congregação cristã no Brasil de seita. Chamam também o Testemunho de Jeová de seita. E chamam também os mormons de seita e adventista de seita. A diferença é o seguinte, que a congregação cristã no Brasil, ela só segue a Bíblia. A adventista segue a Bíblia e o livro de Ellen White. Já tem uma coisa a mais. Então, caracteriza uma seita é quando você segue a Bíblia, mas para ter salvação tem que seguir outro livro. Então, é uma seita. Os santos dos últimos dias tem um livro de Mormons, tem que seguir. Os Testemunhos de Jeová também tem a Sentinela, né? Tem os livros deles, tem os dogmas deles. Então são caracterizados como seitas para os estudiosos. Eu nem gosto de chamar de seita nenhuma, porque todos eles estão tentando servir a Deus, né? Do jeito deles. Só que a palavra de Deus diz uma coisa, e a interpretação de outros, aí tem coisa que gera até heresia, gera blasfêmia. Vamos ver o que o professor Leandro Quadros diz aqui nesse vídeo. Vamos ouvir. Ele diz que para a pessoa se batizar na igreja adventista, em sétimo dia, tem que crer no livro de Ellen White. Não necessariamente só crer em Jesus Cristo. Tem que estudar o livro de Ellen White e crer nas profecias. Se não crer, como é que vai ser batizado? Vamos lá. Se Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo, por que para ser batizado na igreja adventista é preciso aceitar a senhora Ellen White como profetisa? Antes de batizar alguém na igreja adventista, na profissão de fé, perguntarmos se ela crê no dom profético dado a Ellen White. Pelo seguinte, se nós queremos que a pessoa que se tornar adventista o sétimo dia, ela não tenha dúvida alguma das suas crenças. Porque se ela entra para o movimento adventista com dúvidas em relação a este assunto, a religião não vai beneficiar a vida dela como beneficiaria. Então a gente prefere que a pessoa estude mais, compreenda mais as doutrinas distintivas do movimento adventista, para que ela seja batizada na igreja. Então é o seguinte, o que o professor fala é, para a pessoa se batizar, a igreja vai passar para ela, olha, tem um livro de Ellen White, você tem que crer nas profecias dela, é uma profetisa e tal. Se você não crê, fica difícil você se batizar, porque nós temos nossos dogmas, temos nosso manual, nossas cartilhas. Então é difícil uma pessoa vir se batizar aqui e não crer na Ellen White, que é a pessoa que para eles está num patamar lá em cima, né? Aí diz até que a religião não pode ajudar a pessoa. Quer dizer que só a religião, quer dizer que só que a palavra de Deus, a Bíblia, não vai ajudar a pessoa se ela não crer no livro de Ellen White. Para você que achou que isso aí tá um pouco, estou falando muito forte, vamos ver ele dizendo que se a pessoa não lê o livrinho da senhora Ellen White, né, a igreja remanescente, a pessoa vai para o inferno. Olha só como é terrível. Vamos ver. Profundidade de conteúdo, não porque eu fiz, mas porque essa palestra é feita pela Bíblia por Ellen White. Olha o que Ellen White escreveu no livro A Igreja Remanescente, páginas 11 e 12. Queridos, essa será a base do nosso estudo. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você estudar o livrinho A Igreja Remanescente, é livrinho por causa do tamanho, não por causa do conteúdo, e você sair da igreja, você não tem mais salvação. Vou ser bem sincero com você, até meio firme. Você atente para esse livro e pare de distorcer as coisas, enquanto há tempo para você. Porque se a porta da graça se fechar para você hoje, depois não abre mais. Tá vendo aí? Se você não leu o livro dela, você vai perder a salvação. Perder a graça, quer dizer que a graça é o livro dela, não é Jesus Cristo. É isso que dá para entender. Se você não leu o livro, A Igreja Remanescente, quer dizer, se você lê o livro e você ainda sair da igreja, você perdeu a salvação. É obrigado você ler o livro e continuar na igreja adventista do sétimo dia, porque senão você tá salvo, está perdido. Isso aí é uma heresia. Por quê? Porque isso não está na palavra de Deus. Jesus Cristo diz o seguinte: aquele que crê em mim tem a vida eterna.
né, crê em mim e no livro de Ellen White, nas profecias de Ellen White. Tem vários profetas aí, não é isso? Então, Jesus Cristo fala o seguinte, né, lá em João 5, versículo parece que 23. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não é terá, não, tem, já passou da morte para a vida. Quer dizer que é o seguinte, quem ouve a palavra do Senhor Jesus Cristo e creu nele e está sendo fiel a ele, servindo a ele, tem a vida eterna, porque a vida eterna é Cristo. Agora, quando a pessoa sai e abandona Jesus Cristo, aí ele perde a vida eterna. Por quê? Porque Jesus Cristo não está nele. E Jesus Cristo estando na pessoa, ela tem a vida eterna, porque Jesus Cristo é a vida eterna. Não é isso? Aí é o seguinte, ele diz o seguinte, quem sai da Adventista é louco, né? Ele está servindo ao diabo. Vamos ver. Então quem sai fora da igreja alegando que teve uma nova luz, que hoje está mais feliz, que aprendeu mais da Bíblia, é uma pessoa iludida, que não sabe o que está dizendo, está numa cegueira espiritual tão grande que ela não vê que o diabo está levando ela para o caminho das trevas. Santo Deus de misericórdia, como eu falo, né? Então fica difícil. E aí ele se zanga, ele não fica triste. Ele diz, eu fico louco de ver que uma pessoa saiu da igreja, da Adventista e foi para outra. Olha só. Então como é que uma pessoa em são juízo vai me dizer que a igreja remanescente são os que saem de dentro da igreja adventista? Eu não consigo acreditar. Como é que eu consigo ouvir uma coisa dessa, gente? Eu não consigo. Eu fico assim, fico meio louco da cabeça quando falo no Rio Grande do Sul. Dá para fazer uma coisa dessa? Né? Aqui é claro que vão vir para nós, pro nosso lado, não que nós vamos pro lado deles. Esse aí é o professor, né? Que faz o programa Na Mira da Verdade, que dá ensinamento. Isso aí é o top lá, ele, Rodrigo Silva, tem outros lá também são grandes, que dizem que se a pessoa não guardar o sábado vai pro inferno, que se não guardar o sábado tá perdido. É isso que eles ensinam. E para reforçar a parte que se a pessoa não lê o livro da Ellen White, vai para o inferno, mais um vídeo dele. Olha só o que ele diz. Outro detalhe, irmãos. Ler os livros da senhora Ellen White. Eu já acredito que uma pessoa que lê um por ano, ela já está bem mal espiritualmente. Agora, se ela não lê nenhum por ano, tá ali, ó, com um pezinho no inferno. Porque, irmãos, rejeitar a mensagem profética é muito perigoso. Santo Deus de misericórdia, não é isso? Se a pessoa não lê o livro de Ellen White, está com o pé no inferno. Isso é bíblico, está na Bíblia. Jesus Cristo ensinou isso. Olha, vai vir uma profetisa chamada Ellen White, que se você não crê nela, você vai para o inferno. Irmão, isso é heresia. Eu não estou ofendendo o pastor, dizendo que ele é um desonesto, um covarde, não. Heresia é quando a pessoa fala alguma coisa que não está na Bíblia, isso é heresia. Herege é aquele que fala aquilo que não está na Bíblia. O entendimento deles é esse. Eu não estou dizendo que ele é uma pessoa ruim, desonesta, não. É o entendimento dele que é esse. Eles têm esse entendimento de que Ellen White é uma profetisa e pronto, e acabou, e quem disser que é mentira não está no céu, vai para o inferno. Isso não faz parte das coisas de Deus. Isso não é o evangelho que Cristo ensinou. Tá certo? Os irmãos perdoem, mas a verdade tem que ser falada. No debate, lá no programa lá do César Cavalcante, pastor César Cavalcante, na rádio, né, FM, tava lá o pastor da Adventista e outro pastor no debate, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre debate para vocês verem o que é que acontece no debate. Muita briga, né? Discórdia, é o que dá nesses debates. Vou mostrar para vocês algumas coisas. Então lá foi perguntado para o pastor Aziel Gomes, parece, que é da Adventista, se a Ellen White é uma profetisa. Ele disse que afirmou que ela é e que é confiável. Aí foi perguntado para esse outro pastor, que era do lado contrário, se ela era uma profetisa confiável. Olha só o que ele disse. Isso na frente do outro pastor. Ellen White é uma profetisa confiável? Por quê? Eu creio que não. Ela é menos do que confiável. Eu creio que Ellen White é um grande mito dentro da igreja adventista. A igreja adventista, o pastor Ezequiel Gomes, ela durante quase 100 anos, ela negou oficialmente a Trindade. Quase 100 anos. Os pioneiros, né, inclusive o marido de Ellen White, o James White, o Joseph Bates, que são 2 dos 3 fundadores da igreja, né, juntamente com ela. Então, durante esse tempo, os 3, a igreja
era antitrinitariano. Você sabe que ambos, tanto James White como José Bates, eram da Conexão Cristã. Conexão Cristã era um movimento antitrinitariano no século XIX nos Estados Unidos. Sim. E esse antitrinitarismo veio para a igreja. E aí Ellen White, durante esses 70 anos, nunca corrigiu nada sobre esse caminho errado da igreja, sobre uma doutrina tão fundamental. Os adventistas, até a década de 50, eles tinham praticamente as mesmas doutrinas sobre as iguais às testemunhas de Jeová. A antropologia é igual. A antropologia é a mesma. A cristologia era igual. A cristologia era igual. Era igual, né? Era igual. Então, se você for olhar alguma dessas doutrinas fundamentais e tal, são muito mais semelhantes com as testemunhas de Jeová, que são consideradas seitas pelos adventistas. Por que Ellen White, durante todo o seu ministério profético de 100 anos, não corrigiu essa doutrina tão importante para o evangelicalismo, tão importante para a doutrina cristã? Nunca corrigiu o seu próprio marido, James White, nunca corrigiu Joseph Bates, nunca corrigiu ninguém, e morreu em 1915 sem dar uma direção para a igreja, visto que ela era uma profetisa de Deus. Então é o seguinte, o pastor falou que a igreja adventista era contra a Trindade, né? Eles não criam na Trindade, que hoje para muitos é tido como uma heresia, a pessoa que não acredita que são três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Tem muitas igrejas que não creem, tem muitas igrejas aí, conheço, igrejas que não creem, que é só um Deus e o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, tudo uma coisa só. Isso eu já fiz live em um programa aqui no canal, mostrando que são três. Quem creu, creu. Quem não creu, eu não posso, né? Só Deus pode colocar no entendimento da pessoa. Então, a igreja sempre, a igreja adventista, ela negou, né? Aí depois que voltou a ser, né, trinitariana, mas ela nunca corrigiu o marido dela. Meu marido estava errado, a gente estava errado nesse tempo, né? Pouco de Siri, deixa pra lá, passou. E aí é porque eu não quero trazer o livro dela aqui para ler tudo que tem nela, aqui que é muitos livros, e muita coisa. Ela falou até que a pessoa não pode tomar café, que tomar café é pecado. Acredita nisso? Se tomar café é pecado, faz mal para a alma. Até isso ela falou. Falou tanta coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tomar café é pecado, por quê? Até agora separei alguns vídeos sobre isso aí, mas o vídeo ia ficar muito grande. Vamos ver só o Augusto Nicodemos, que é outro também que tem um entendimento dele, né? A gente respeita, mas ele está lendo os livros dela. Pra gente não ter que estar abrindo aqui livro, a gente pegou alguns vídeos de alguém também que estava lendo já, e já está muito mais fácil para você entender. Olha o que é que ele diz aqui. A Adventista do Sétimo Dia sempre disse que Jesus, o Filho de Deus, é o mesmo arcanjo Miguel. Para eles é a mesma pessoa. O mesmo príncipe Miguel é o mesmo Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala isso em nenhum lugar. É o entendimento deles, é a interpretação deles. Vamos ver o Augusto Nicodemo lendo. Mas há dois pontos polêmicos na doutrina de Cristo na Igreja Adventista. O primeiro é que eles dizem que Jesus Cristo é o anjo Miguel que aparece no Antigo Testamento. Isso aqui, conforme afirma Ellen White no seu livro Os Patriarcas, página 366. Então, depois você vê, né, no livro Patriarcas, na página 366, né? Você vê aí, você pode procurar lá, que tem os livros dela em PDF, dá para você ler. Você lê, quando você começar a ler uns 3, 4 capítulos, se você não for da Adventista, você vai dizer assim, meu Deus, eu não quero mais ler. É igual o livro dos Mormons, quando a gente lê, o anjo Moroni, né, que chegou e deu a doutrina por... Só que a palavra de Deus diz o seguinte, né? Eu vou fazer um vídeo também que me pediram muito sobre o Mormon. A palavra de Deus diz o seguinte, né, para Paulo, que se algum anjo vier pregar um evangelho que não seja esse, seja anátema. Então a gente não pode crer em anjo que vem com outra doutrina sem ser essa que foi passada por Senhor Jesus Cristo para os apóstolos. Vamos lá. Então, eles dizem também que Moisés ressuscitou, que Moisés não viu a corrupção, que Moisés foi o primeiro a ressuscitar antes de Cristo como um cheque pré-datado. Tipo assim, Moisés ressuscitou, certo? Antes de Cristo, mas só que era só assim como uma alusão para que Cristo via, né? Mas a palavra de Deus diz que Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Ele é a primícia dos que dormem. Primícia é o primeiro,
mas ele diz que Moisés foi ressuscitado pelo anjo Miguel, que é o mesmo Jesus Cristo. Vamos ver. Eu vou ler o que é que a Ellen White disse a respeito dessa passagem no livro Early Writings, cadê ele? De 1882, página 164. Moisés passou pela morte, mas Miguel veio e lhe deu vida eterna, antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás tentou segurar o corpo, reclamando como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e o tomou para o céu. Tá vendo aí? Miguel chegou lá e a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus diz que o próprio Senhor, o próprio Deus foi quem enterrou Moisés, para que ninguém visse. Por quê? Porque poderiam pegar o corpo de Moisés e fazer de idolatria, colocar lá no lugar e todo mundo adorar. Ah, Moisés! Por isso que Deus pegou e levou. E aí eles dizem que o Miguel, arcanjo Miguel, que é o mesmo Jesus Cristo, foi lá e ressuscitou ele, o primeiro, e deu a vida eterna para ele não ver corrupção nenhuma. Tá vendo? São coisas que não tem na palavra de Deus. É o que ela diz, a profetiza. E por último, guardei aqui, só para o vídeo não ficar muito longo, Ellen White disse que o Senhor Jesus Cristo tinha uma natureza pecaminosa. Acredita nisso? Vamos ouvir. Segundo ponto da doutrina de Cristo, que a gente estranha um pouquinho não muito, é que a natureza que Jesus assumiu era uma natureza pecaminosa, que Jesus tinha pecado. E aqui eu vou ler o livro Estudos Bíblicos, está na página 140, 141. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Se não fosse assim, ele não teria sido feito como seus irmãos, e não poderia ser sido tentado como todos, e não venceu como temos de vencer. E, portanto, ele não seria o perfeito e completo Salvador. Em seu lado humano, Cristo herdou exatamente o que todo filho de Adão herda, uma natureza pecaminosa caída. Então, a doutrina adventista diz que a natureza de Cristo era pecaminosa, que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Que eu posso falar, né? Meu Deus. Aí se você crê nisso, se você acredita nisso, que o Senhor Jesus Cristo tinha a natureza pecaminosa, que ele, como nós nascemos, por que é que Jesus Cristo não nasceu de homem com mulher, José e Maria? Justamente para isso, para não nascer com pecado. Aí a Igreja Católica diz que o Espírito Santo era o marido de Maria. Meu Deus do céu! Quer dizer que o Espírito Santo se deitou com ela e tiveram relações? Isso dá nojo. Dá nojo de ouvir essas loucuras. Dá nojo. Aí pronto. O Espírito Santo deitou com ela. Deus, poder. Olha o Espírito Santo. Vai lá. Poder. É só poder. Olha. O próprio João Batista não disse que se Deus quiser, faz dessas pedras aqui, filhos de Abraão, só estralar o dedo, a pedra se transforma. Aí vai dizer que Deus é limitado de poder? Se ele tem todo o poder. Então, fez o óvulo ser fecundado. Poder de Deus. O Espírito Santo fez. Está entendendo? Pronto, Jesus Cristo nasceu de não relação sexual, de não pecado. Aí Paulo disse que ele era o cordeiro imaculado sem pecado. João disse que ele não tinha pecado. Pedro falou que ele não tinha pecado, né? E foi tentado em tudo, mas sem pecado. São vários e vários versículos que dizem que Jesus Cristo não tinha pecado nenhum. Aí chega uma mulher que diz que é profetisa, diz que ele tinha natureza pecaminosa. Aí quer que a gente crê nisso, né? É uma tristeza. Para não entrar nesse assunto, mas um assunto na igreja adventista, aqui da minha cidade, eu já filmei, lá dentro tem um obelisco, né? Bem na frente da entrada, eu até filmei uma vez lá, tirei foto, até perdi. Era até para mim ir, para mostrar para vocês, mas lá dentro tem um obelisco. O obelisco vocês sabem, né? O obelisco está na maçonaria, está em todo canto.
todo canto tá aí, o obelisco. É o chamado, o órgão sexual de Nirod, de Horus, de Ra, né? A palavra de Deus diz assim: derrubarei tuas colunas, que são os obeliscos. Tá lá. Aonde ela foi enterrada também tem um obelisco. Eles dizem, não, porque naquela época era costume de eles colocar o obelisco. É costume de quem? Costume de maçons. Eu já vi o pastor Leandro Quadro defendendo as maçons. Não estou dizendo que ele é maçom. Eu já vi vídeo dele defendendo maçons. Mas eu já vi, até mostrei aqui no canal, ele defendendo os maçons. Né? Dizendo que eles são irmãos, que... Não estou dizendo também que ela é. Estou dizendo que o obelisco está lá. E o olho da providência, a divina providência também está lá. Usado pela igreja adventista sétimo dia, o olho da providência, que é o mesmo olho de Horus, é o mesmo olho de Ra, aquele olho que está na maçonaria. Ele segue. Eu já vi vários estudos e sites mostrando as fotos da adventista com o olho lá dentro do triângulo. Esse olho que está dentro do triângulo, qual é? Então, meus irmãos, o que eu estou dizendo aqui, não estou dizendo que o pastor Leandro Quadro vai para o inferno, que é uma pessoa do mal, que é uma pessoa ruim, que ele não presta. Não estou dizendo isso. E nem estou dizendo que a Ellen White era uma bruxa, uma demônia, não. Estou falando que eles têm interpretações totalmente diferentes do que diz a palavra de Deus. Pelo meu entendimento que Deus me deu e pelo que eu posso ler na Bíblia, entender aquilo que está na Bíblia, não existe o que eles estão falando. Se você crê, se você é da adventista, crê nisso aí, meus irmãos, aí é entre vocês e Deus. Mas a verdade é outra. A verdade é que o Senhor Jesus Cristo não é o Miguel. A verdade é que você pode se salvar só lendo a palavra de Deus e crendo em Jesus Cristo. Não precisa de outro livro de Ellen White, não precisa ler nada disso aí para ser salvo. Não precisa. E nem precisa guardar salvo para ser salvo, e nem precisa dizimar para ser salvo. O que precisa para você ser salvo é ser um fiel. Precisa ser fiel. Um servo, uma serva fiel e crer em Deus de todo o coração e seguir os ensinamentos de Cristo. Tá bom? Esse vídeo aqui foi feito justamente para isso, para abrir entendimento e porque muitas pessoas pediram. Não para difamar ninguém, nem para falar mal de ninguém. Apenas interpretações que estão completamente fora da palavra de Deus. Estou falando isso à luz da Bíblia. Esse vídeo termina por aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Estou indo nessa. Não esqueça de clicar no novo link lá do canal. No link que está na descrição. Canal A Luz da Bíblia. Sexta-feira agora já tem live lá. Tá bom? Vamos ver se a gente cresce esse canal lá só com as coisas de Deus. Tá bom? Compartilha, manda para as pessoas. Eu estou vendo que tem pouca visualização nos vídeos. Em nome de Jesus, vamos quebrar esse laço do diabo que está tentando parar o canal. Tá bom? Orem a Deus por mim, preciso. Estarei orando por todos vós. Estou indo nessa. Valeu!